Fala galera tricolor, ligado aqui no SC Bahia Infos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um giro de notícias. Hoje eu trago aqui 4 notícias bem interessantes para vocês e curiosas até. Bahia vencendo concorrência do Palmeiras, de grandes clubes de fora também por promessa, talvez, sub-15 aqui do Cascavel. Trago também um pouquinho da performance de Cauli, né? Nosso maestro lá em 2023 e que vem caindo ano após ano aqui, o que é que tem acontecido com Cauli, né? Também trago aqui para vocês o nosso no ranking de melhores contratações do ano aqui de 2025. Curiosamente, aparece aqui um jogador nosso aqui na lista também. E por último, é, o quanto que Everton Ribeiro é importante para o elenco tricolor. Então, fica comigo aqui até o final. Antes disso, por favor, queria pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, deixassem o like de vocês, que o conteúdo tá bem legal e todos os dias eu trago alguma coisa diferente para vocês aqui, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, Bahia supera a concorrência de Palmeiras e assina com jovem promessa. Confira detalhes do negócio. O Bahia acertou a contratação do jovem atleta de 14 anos, Christian Mencato, revelado na base do Cascavel. O atleta começará a atuar na base do tricolor a partir de janeiro de 2026. O Bahia Notícias, essa é uma matéria do Bahia Notícias, né, obviamente, apurou que o destaque das competições sub-14 chegará à equipe de forma gratuita, com uma parceria entre o Bahia e o Cascavel. Inicialmente foi veiculado que o clube teria pago cerca de 800 mil euros, ou seja, 5 milhões pelo atleta. No entanto, foi confirmado que a equipe baiana começaria a pagar um valor para o clube paranaense apenas em caso de profissionalização, desculpa que trava-línguas, hein? Do atleta no tricolor. O contrato entre Mencato e o Bahia conta com planejamento de metas e, caso conclua as fases de categoria de base dos pivetes de aço, seja titular no elenco profissional, atue pela seleção brasileira, dentre outras perspectivas futuras, o esquadrão poderia pagar o valor de 5 milhões. O que é legal nessa matéria aqui é perceber que o Bahia hoje consegue vencer concorrência de grandes clubes aí, né? E como fala aqui também no último parágrafo, fala que além do esquadrão, a jovem promessa também chamou a atenção de clubes como Bragantino, que tem um investimento alto, Palmeiras, que dispensa comentários também, e outras equipes do exterior. Então, mostra muito o caminho que o Bahia está tentando dar aqui na base, né? Um investimento alto também. E mostra também o planejamento de pagamento, que é super importante aqui também, porque um jovem com 14 anos, às vezes ele tem um destaque ali e não consegue performar tão bem. Mas esse planejamento parece ser bem adequado aqui é, para o planejamento do Bahia, tá certo? Então, vamos aguardar aí o que é que acontece com o Mencato, tentar avaliar a partir do próximo ano aí como é que foi, como é que é o desenvolvimento dele. Bom, a segunda notícia que eu trago aqui para vocês é que Jorginho do Flamengo é eleito melhor contratação dos clubes da Série A em 2025 e, curiosamente, um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vê que a contratação de William José foi uma das 15 melhores contratações pela votação aqui, né? Do Brasileirão de 2025. O William José que nos ajudou muito aí também. Tem pontos a melhorar, mas trouxe um pouco mais de qualidade, fez bastante gols também. Acho que, não sei se eu traria como uma das melhores contratações de 2025, mas ele fez a parte dele aqui também e nos ajudou muito, né? Teve um total aqui de 98 votos, com 0,95% do total aqui das votações. E aí, pessoal, o ponto que mais me chama a atenção aqui também, é o ponto talvez mais central aqui desse vídeo, é sobre Cauli, né? E aí eu trago essa matéria aqui do sbahia.com que fala que Cauli faz ano com maior número de jogos pelo Bahia, mas termina em baixa. Tem sido normal, na verdade, nos últimos 2 anos aí, Cauli e terminar em baixa, entre aspas, estarem juntos na mesma frase, né? Cauli, depois de 2023, trouxe uma esperança muito grande ao torcedor do Bahia. Eu, particularmente, sou um fã do futebol dele, mas eu não sei o que acontece com ele. Eu não sei se Rogério Ceni tem escalado ele de forma errada. Em 2023, o Bahia meio que jogava para ele em função dele ali também. Mas, vamos ler aqui sobre a matéria, tá? Então ele fala aqui: Meia lidera ranking de jogos do Bahia em 2025,
ao lado de Luciano Juba, mas desempenho cai drasticamente. Após 2023 como principal jogador do Bahia em um ano de 2024, ainda com destaque, mais ou menos, tá? Cauli desempenhou abaixo do que se espera ao longo de 2025, virando um reserva indiscutível. A partir da temporada de baixa, o camisa 8 encerrou o ano com o maior número de partidas disputadas pelo esquadrão. Ao todo, Cauli entrou em campo 63 vezes nesta temporada, superando o número de seus 2 anos anteriores no esquadrão. Em 2024, ele jogou 62 jogos, 55 como titular, e em 2023, que foi a primeira temporada, atuou por 47 jogos e 43 como titular. Já em 2025, o ano em que foi mais reserva do que titular, foram 32 jogos no banco, o meio-campista ainda assim liderou o ranking, ao lado de Juba e dos atletas mais utilizados por Rogério Ceni. É indiscutível a qualidade de Cauli, mas é indiscutível também que ele está muito mal. E o que é que tem acontecido, né? O número de jogos reafirma a regularidade física do meio-campista desde que chegou ao Bahia, e principalmente a confiança do técnico Rogério Ceni em seu futebol, mesmo abaixo em relação aos companheiros do time titular, mas também aponta as próprias dificuldades técnicas e de encaixe tático do jogador na temporada. Eu honestamente, eu também não sei o que é que se passa aqui com o Cauli, o que é que se passa nos bastidores ali. Não sei se o Rogério Ceni não tem conseguido adequar muito bem ele ao time, mas fato é que Cauli está longe de ser o Cauli que a gente se acostumou a ver lá em 2023, né? E eu também acho que o Rogério Ceni talvez se tem Cauli como um trunfo ali também, em algum momento, não sei se poderia jogar para ele, favorecer o jogo dele, mas ele joga fora de posição ali também diversas vezes e a gente vê a qualidade, só que a gente não vê aquele resultado final que sempre que nos acostumamos a ver lá em 2023, né? Alguns números de Cauli aqui pelo Bahia em 2025, tá? Ele fez 29 jogos pela Série A, 10 na Copa Libertadores, 9 no Baiano, 8 na Copa do Nordeste, 5 na Copa do Brasil e jogou os 2 jogos da Copa Sul-Americana. Então, assim, o que é que há com Cauli, né? Fica aí a pergunta. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você acha que tem acontecido com Cauli. Aproveita também mais uma vez aqui para aproveito para pedir para que você se inscreva no canal e deixe o seu like aqui nesse vídeo também. Compartilha ele com o maior número de amigos e tricolores para poder eles discutirem com a gente aqui também, tá certo? E a última notícia aqui fala sobre a importância de Everton Ribeiro no nosso elenco, né? O camisa 10 do Bahia é líder em pré-assistências em 2025. Chega a ser até um pouco estranho falar sobre pré-assistência, porque não é o passe direto para o último, não é assistência efetivamente, né? Mas é muito importante essa função da pré-assistência, porque é ela que gera a jogada fluida para que a assistência aconteça e o gol consecutivamente, né? Então, Everton Ribeiro, de novo, dispensa comentários, ele joga de terno, é um maestro no nosso time, graças a Deus que ele renovou o seu contrato. E vamos ler aqui um pouquinho sobre a matéria, e aí vou pular direto aqui ao ponto sobre como ele brilha, né, com pré-assistências. Então, dentre os 7 jogadores com mais pré-assistências no país em 2025, 5 deles atuam em uma faixa do campo como camisa 10, ou ao lado do principal construtor de jogadas da equipe. Esses são os casos dos volantes. Os outros 2 são laterais. O Bahia é o único time com 2 jogadores nesse top 9 dos pré-assistentes. Jean Lucas, que atua ao lado de Everton Ribeiro no meio campo, também tem grande influência no jogo ofensivo tricolor. Então, o ranking dos atletas com mais passes decisivos para assistências são... os principais jogadores são Everton Ribeiro com 13, Matheus Pereira, que também é um craque, com 10, Lucas Piton, curiosamente aqui, do Vasco, com 9. E aí vem na sequência Gustavo Scarpa, Jean Lucas, Rodrigo Garro, William e Martinelli. O Rodrigo Garro, para mim, que eu acho que o Bahia também deveria fazer uma propostazinha aí, tá? E aqui a matéria fala um pouquinho sobre o que eu falei no início, né? Que é qual é o impacto de uma pré-assistência?
Então, muitas vezes, o passe mais difícil não é o último, mas sim aquele que quebra as linhas de defesa e desmonta a defesa adversária. Uma pré-assistência é o nome dado a esse passe imediato antes da assistência para o gol. Não se trata de uma assistência, de uma estatística oficial, mas é uma ferramenta analítica importante para medir o impacto de um meia em campo. Atuando em uma linha do campo que liga a defesa ao ataque, o camisa 10 do Bahia tem em seu lado do campo justamente o camisa 7 Ademir, responsável por 14 assistências na temporada. Então, mais uma vez, ratificando o que eu disse aqui, Everton Ribeiro é um maestro, é o cara, na minha opinião, depois de Robert, lá no início dos anos 2000, que tem mais qualidade no nosso meio-campo aqui. Beleza? Então, se você ficou aqui até o final, queria agradecer. Esse foi um pouquinho das notícias que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente discutir um pouco sobre o Bahia mais. Queria pedir que você, mais uma vez, se inscrevesse aqui no canal, deixasse seu like nesse vídeo, compartilhasse com muitos tricolores aqui para que a gente pudesse debater de novo esse tema. E é isso. Vamos para frente. Mais vídeos do Bahia ao longo do dia, a partir da semana que vem também. Muito obrigado por me acompanhar aqui. Tamo junto. Bora, Bahia. Vamos lá, hein?